Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe aqui. Ele nos reuniu aqui, nesse lugar aqui, nessa noite, para Ele alinhar fundamentos em nossas vidas. Há muitas coisas que você não tem desfrutado em sua vida porque você não tem entendido em Deus. Então quando o Espírito Santo de Deus, Ele traz a luz para você do que você está vivendo, quando Ele ilumina a palavra de Deus na sua vida, e você entende, você começa a desfrutar. É simples assim. Mas quando você não entende, você não desfruta. Também é simples assim. Então, muitas das vezes você está a um passo para você se apropriar da palavra que Deus te deu e você vivenciá-la em sua vida, em cada área de sua vida. Então, quando o seu entendimento ele é destravado, você começa a vivenciar, você começa a desfrutar da realidade da palavra de Deus na sua vida. Amém? Em João, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11, aqui escreveu, João 11, do verso de número 40, se você trouxe a sua Bíblia aí, João capítulo de número 11, Evangelho de João, capítulo 11, do verso de número 40. Obrigado, obrigado. Repita assim comigo. Jesus, Ele não me trouxe aqui para me deixar confuso. Ele me trouxe aqui para esclarecer as coisas para mim nessa noite. Amém? Diz assim do verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Verso 42, ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Mas ele começa dizendo assim: se creres, verás a glória de Deus. Amém? E ele levanta os seus olhos para o céu e ele agradece a Deus. Amém? Ele agradece a Deus. Pai, graças eu te dou porque o Senhor sempre me ouviste. Mas eu digo isto por causa da multidão que está presente. Jesus, uma diferença de Jesus para nós nos dias de hoje, preste muita atenção nisso, que muitas coisas que Deus ele vai falar aqui, vai marcar a sua vida,
O Espírito Santo de Deus, ele vai nos entregar chaves nessa noite, que nós iremos para um novo lugar no Espírito. Iremos para uma nova dimensão no Espírito, a qual é preciso para abrir portas. Amém? Em cada área de nossas vidas. Existia uma diferença de Jesus conosco nesses dias. Jesus, ele era tão real, ele era tão consciente da realidade do Deus Pai na sua vida. Jesus, ele tinha uma consciência tão forte de Deus na sua vida, que constrangia as pessoas. Jesus, ele era tão consciente do céu, ele era tão consciente do nosso Abba Pai, que os fariseus, os escribas, eles ficavam irritados. Jesus, ele era tão consciente da presença do Pai, da voz do Deus Pai, que ele era perseguido. Ele era tão consciente da presença do Pai, que as pessoas distorciam das verdades que ele anunciava aqui na terra. As pessoas não aceitavam as boas novas que Jesus veio trazer, de tão real que era a presença de Deus Pai em sua vida. Vou explicar melhor para você entender. O Espírito Santo de Deus, ele quer que você entenda. Jesus, ele era tão unido com a voz de Deus Pai, que as pessoas não entendiam. O canal de Deus Pai para Jesus, a voz de Deus Pai para Jesus era tão aberto, que as pessoas achavam que ele era louco. Porque Jesus dizia: tudo que vocês veem eu fazendo, é o que eu vejo em meu Pai, é o que eu ouço em meu Pai, é o que já é real em meu Pai, que já está estabelecido nos céus por meu Pai. O que o Espírito Santo de Deus, ele quer dizer com isso nessa noite, pastor? O Espírito Santo de Deus, ele quer nos dizer nessa noite, que ele quer transferir essa unção para nós. Ele quer transferir esse manto para nós, que a voz de Deus em nossas vidas seja aberta, seja sensível, seja clara, seja um canal de Deus livre em nossas vidas. Que assim como eu estou falando com vocês, aqui neste microfone, vocês têm que ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Então, Deus, ele fala conosco aqui nessa noite: não seja consciente de nada nesse mundo, a não ser consciente da minha voz, a não ser consciente da minha presença na sua vida. Me perdoa, mas se você é mais consciente de outras coisas do que da presença de Deus, você nunca conheceu a Deus. Você nunca conheceu a voz de Deus.
mesmo que você congrega, mesmo que você vem todo dia na igreja. Não, o que Deus quer com você, o que Deus quer conosco é intimidade. O que Deus quer é que os seus filhos conheçam a sua voz. Conheça a voz do Pai, conheça a voz de Deus. E aí pode vir ciclano, pode vir fulano e falar com você o contrário. Você não tem que dar atenção, você tem que obedecer à voz do Espírito de Deus na sua vida. O que vai mudar a sua vida, o que vai transformar a sua vida é a voz de Deus. E mais nada. Não é os cursos, não é os seus diplomas, não é com quem você está andando, não. O que vai mudar a sua vida é você andar com o Espírito Santo, é você ouvir a voz dEle, é você obedecer a Ele. Então não existe evangelho atrapalhado, não. Não existe evangelho confuso, não. O evangelho de Jesus é simples, o evangelho de Jesus é claro. Jesus, ele ouvia a voz de Deus Pai e praticava e acontecia. Esse é o evangelho real, é o evangelho de manifestações, é o evangelho de realidades espirituais. Então Jesus, ele disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Nesse texto. Só que Jesus lá atrás, nesse contexto, ele estava falando: Lázaro não está morto, mas ele dorme. Mas eu vou lá despertá-lo. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer? Tenha consciência que eu estou aqui. Tenha consciência que eu estou aqui. Que você vai ver que aonde há morte eu trago vida. Jesus estava querendo dizer para elas, e para quem estava ouvindo também: se você tiver consciência de quem eu sou, você não vai ficar perturbada na alma, você não vai ficar ansiosa na alma, você não vai ficar perdida, você vai descansar, você vai crer. Jesus estava querendo dizer: se você crê em mim, se você crê no que eu estou falando, se você tiver essa consciência da minha presença, você vai ver que não há morte, não há perca, não há destruição, não há falência, não há. Se você crê que quem está falando com você nessa noite, você vai ver que está tudo resolvido. Jesus já havia dado uma palavra para eles. Eu vou lá. Então eles receberam uma palavra: despertá-lo. Porque para mim ele não está morto. Eu vou lá para despertá-lo. Jesus já havia dado uma palavra. O que o Espírito Santo de Deus ele quer falar conosco nessa noite? A palavra que eu te dei, você tem consciência dela? A palavra que eu te dei,
o nível da sua consciência na palavra que eu te dei é a sua vitória. Eu vou repetir, porque teve alguns que não entenderam ainda. A palavra que Deus te deu hoje, a palavra que Deus tem te dado, o nível da sua consciência na palavra que Deus te dá, é a garantia da vitória sua. O que Deus tem falado com a igreja, a consciência da igreja, na palavra que Deus tem dado, é o nível que a igreja vai andar em poder nesses últimos dias. A igreja somos nós. A sensibilidade sua, a voz de Deus na sua vida, a sensibilidade da palavra de Deus na sua vida, é o nível de milagres que você vai andar. Então por isso que Jesus ele disse aqui, no verso 40, se creres, se você tiver consciência do que eu estou te falando, das palavras que eu tenho te dado, você verás a minha glória. Você verás a glória do Deus Pai. Então ouça só o que eu vou te falar nessa noite. Não tenha consciência de mim não. Eu sou homem. Não tenha consciência do seu irmão e nem da sua irmã do lado. Em primeiro lugar, tenha consciência de Cristo, tenha consciência de Deus, tenha consciência de Jesus, tenha consciência do Espírito Santo, tenha consciência da palavra que Deus te dá, porque a palavra que você é consciente, é ela que vai mudar a sua vida hoje, é ela que vai mudar a sua vida amanhã, é ela que vai transformar a sua casa, a sua família, é ela que vai transformar a sua vida financeira, é ela que vai salvar a sua casa, é ela que vai restaurar cada área da sua vida. A consciência que você tem na palavra de Deus, é ela que vai te curar. É ela que vai te curar, que vai restaurar. É a palavra de Deus, Paulo diz, que é o poder de Deus nas nossas vidas. É a palavra de Deus. Então quanto mais você crê na palavra de Deus, mais transformação na sua vida. Quanto mais consciência da palavra que Deus te dá, mais restauração, mais mudança. Então Jesus, ele foi claro quando ele falou. Ele não deixou ninguém confuso. Se creres, se tiver consciência do que eu estou falando, verás a minha glória. Verás a glória do Pai. Verás a manifestação dos céus. Ouça, estamos vivendo poucos milagres em nossas vidas, porque estamos tendo pouca consciência de Deus em nossas vidas. Não estamos andando nos milagres e no poder sobrenatural de Deus em cada área de nossas vidas, porque não estamos sendo conscientes do que Deus está falando para nós. Não estamos acreditando, não estamos recebendo o que Deus tem falado conosco. Então você não precisa de mais um curso. Você não precisa do gerente do seu banco. Você não precisa pedir dinheiro emprestado. Você não precisa de mais um diploma.
Para você também que está me ouvindo pela internet, o que você precisa, o Senhor está dizendo, é crer na palavra dEle. Jesus, Ele deixou claro, quem crê em mim, não é do vizinho, não é do irmão do lado, quem crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas, é do seu interior. Se você crê em Deus, se você abrir o seu coração para crer que Deus está com você nas suas fraquezas, nas suas lutas, ou quando você está feliz, você verás a glória de Deus. Ei, deixa eu te falar, você não precisa sentir a presença de Deus para crer que Ele está com você. Você não precisa ter R$1 milhão na sua conta bancária para você crer que Deus está com você. Não, Deus está com você, ou com dinheiro ou sem dinheiro. Deus está com você, ou você é alegre ou você é triste. Ele está com você. Então é essa consciência de Cristo que transforma a minha vida. É essa consciência de Deus que transforma a minha casa. Ainda que o seu marido te maltrata, tenha consciência de Deus que Ele está lá. Deus vai restaurar seu casamento. Ainda que a sua mulher queira ir embora, tenha consciência de Deus, que Deus vai restaurar. Ainda que seu filho é problemático ainda, tenha consciência que Deus está lá. Ah, mas pastor, mas eu não vejo nada, eu não vejo restauração, eu não vejo nada. Não, Deus está lá, Deus está presente, Ele está em todo lugar, Deus. Até naqueles momentos que você não sente nada, que você fala, cara, eu me senti sozinho hoje, é onde Deus está. Até nas suas reuniões, nas suas decisões, é onde Deus está presente. É nos contratos que você quer assinar, que você quer fechar, é onde Deus está presente. Ei, Deus está presente em todo lugar. Então Jesus, Ele disse ainda, olha só como Jesus, Ele era tão consciente do céu. Olha como o Pai era tão real para Ele. A comunhão do Deus Pai, a voz, olha como era tão real para Ele. Ele diz assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Você tem dito isso em suas orações? Pai, graças eu te dou, porque eu sei que já está feito. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouviu. Ou você fica esmurrando a parede, tentando obrigar Deus a responder, batendo a cabeça na parede, irritado. Qual tem sido o seu relacionamento com Deus Pai? Tem sido de um filho? Porque o Pai, Ele ouve os seus filhos. E essa unção que estava aqui em Jesus, ela está aqui nessa noite. E Deus está transferindo essa unção através do seu Espírito Santo, da sua palavra, para nossas vidas. Porque o que nós precisamos nesses dias é ouvir a Deus, é obedecer a Deus, é andar debaixo de uma palavra de Deus. Sabe o que vai transformar a sua vida? É a palavra que você ouviu de Deus e você se comportar debaixo dessa palavra. Não é você querer andar
com pregador tal, com pregadora tal, com fulano de tal. Não, meu filho, anda com o Espírito Santo de Deus. É Ele que é poderoso. É Ele que transforma e que restaura e que faz cegos enxergar, surdo ouvir, morto ressuscitar. É o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Anda com Ele. É com Ele que você tem que andar. Lá no seu carro, no dia a dia, fala com Ele, comunga com Ele. Lá no seu banheiro, no seu quarto, na sua casa, na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, comunga com o Espírito Santo de Deus. Ele que é o restaurador, é Ele que faz a obra. Você já leu na Bíblia, você já ouviu falar? Hein? Nós só somos cooperadores, a obra inteira é do Espírito. Ei, deixa eu te falar, nós somos cooperadores da obra do Espírito Santo, porque a obra é de Deus na terra, a obra não é minha. Então ouve do Espírito Santo de Deus e anda no que está feito. É simples. Por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Porque eu não estou ouvindo Deus. Me perdoa. É impossível uma pessoa ouvir Deus e as coisas não dar certo na vida dela. É impossível uma pessoa ouvir Deus e as portas não se abrir, os céus não rasgarem. É impossível uma pessoa ouvir Deus e ela não andar em milagres. É impossível. Tudo que Jesus falou aqui aconteceu. Tudo que Jesus falou nesse texto aconteceu, se manifestou. Lázaro não está morto, mas eu vou despertá-lo. Ele não está morto, eu só vou lá despertá-lo. Ele dorme. Esse é o nosso Jesus, igreja. Esse é o nosso Jesus, que está no meu coração e dentro do seu coração, e que está dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família. Esse é o Jesus que nós cremos. Então a nossa alma, ela quer nos aconselhar nessas horas. Nas horas de nós batalharmos pela nossa fé, que é em crer na palavra de Deus, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos e pensamentos, eles querem nos aconselhar. Não faz isso, que é melhor, faz aquilo. Mas quando uma alma que está sendo alinhada, governada pelo Espírito, guiada, ela vai te levar, nas horas de você batalhar pela sua fé, de você ser consciente de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai te lembrar de você ser consciente naquela hora da sua luta no dia a dia, de você ser consciente da palavra que Deus te deu. Então, na hora de você batalhar pela sua fé, é a hora que você tem que chamar à memória as palavras que Deus te deu, que Deus te deu. Você tem que estar consciente a palavra que Deus te deu. Deus me deu uma palavra para mim e para minha esposa. Há 3 anos atrás, quando nós viemos aqui para Goiânia. E um dia, a minha alma e a da Juliana gritou. A alma queria ir embora para São Paulo. Mas aí o Espírito Santo de Deus me lembrou. Você lembra a palavra que eu te dei? Você lembra a palavra que eu te dei? Então, na hora das suas fraquezas, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a sua memória. Tenha certeza que é o Espírito Santo de Deus, não é o diabo que vai fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer
em sua memória as palavras que Deus tem te dado. E aí a palavra que Deus ele te deu, quando você ser consciente dela, ela vai te renovar, ela vai te dar força, ela vai te dar ânimo, ela vai te dar coragem para você percorrer, correr, voar no Espírito. Ela vai renovar suas forças. E aí quem te olhar, vai ver, o que aconteceu, irmão? O que aconteceu, irmão? Eu até pensei que você ia parar. Aí você vai falar, não, o Espírito Santo de Deus trouxe em minha memória as palavras proféticas que Deus tem me dado. E aí eu quero te dizer, irmã, irmãos que estão aqui nessa noite, quando o Espírito Santo de Deus traz as suas memórias, as palavras proféticas que Deus tem te dado, ninguém te para mais. Porque a palavra de Deus, ela te dá coragem, ela te dá ânimo e ela te dá força para você ir adiante, para você romper e para os céus rasgarem na sua vida. E aí Jesus ele disse, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Olha o que ele diz. Eu sabia que sempre me ouves. Eu só orei, Deus Pai. Por causa dos homens que estão aqui presentes. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que consciência de Deus. Olha que consciência do Pai. Olha que consciência do Senhor. Antes de você abrir a sua boca para você orar, Deus ele já sabe o que você vai falar. Para você ver tão grande, tão pleno, tão profundo como Deus te conhece. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? E para você que está aí na internet, aí na sua casa, ouvindo essa palavra nessa noite, Deus está dizendo, eu te conheço mais do que você me conhece. Vou repetir. Deus está dizendo, eu te conheço, minha filha e meu filho, mais do que você me conhece. Então nessa noite Deus está dizendo, vem para os meus braços, vem para a minha palavra, exerça a sua fé na minha presença, seja mais consciente de mim do que de você. Você sabia que não é o homem que é o centro da igreja, quem é o centro da igreja é Jesus Cristo? Quem é o centro da igreja é Jesus, não é pregador nenhum. Quem é o centro do evangelho é Jesus Cristo. Então seja mais consciente de Jesus Cristo na sua vida, que você vai andar no poder de Deus, que você vai viver os milagres de Deus. O evangelho de Jesus, ele é simples. E aí ele continua dizendo, eu sabia que sempre me ouves, mas, olha o que ele diz, mas, assim falei. Olha o que ele diz, assim falei, por causa da multidão presente. Não era por causa dele, ele já conhecia a voz do Pai. Foi por causa dos incrédulos, para que eles creiam que tu me enviaste aqui. Jesus estava querendo dizer, eu só orei
para que os incrédulos creiam que tu me enviaste e despertam a fé neles, que eu sou real na terra, que o Verbo se fez carne, que o Verbo é real, ele é presente. Olha o que ele está querendo dizer. Por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então nós temos, igreja, que parar de ficar transferindo culpas para as pessoas. Nós temos que parar de ficar transferindo culpas para os nossos pastores, para os nossos amigos, para os nossos patrões. Nós temos que parar de ficar transferindo culpa para as pessoas que você trabalha, que você negocia. Nós temos que parar de ficar transferindo culpa para os nossos irmãos da igreja. É por causa disso que eu estou vivendo isso, não. Não é por causa disso, não. A gente tem que tirar a chupeta da boca, a mamadeira da boca e as fraldas. E a gente tem que assumir a nossa identidade em Deus, que a gente é filho, e que o filho, ele tem que ouvir a voz de Deus. E que o filho, ele tem que aprender a ouvir a voz do seu pai. Quando o seu pai fala, o filho ouve, o filho obedece, pratica, e ele anda no poder de Deus na terra. Ele anda em milagres, ele anda em sinais e maravilhas. Mexeu com nós nessa palavra que Deus falou com a gente nessa noite. Mas você sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, ele pega uma palavra dessa e ele mexe com o nosso interior. Porque ele quer transformar o nosso interior, para depois a gente desfrutar no exterior. Ele quer nos levar na condição de viver tudo que Jesus falou. Essa é a obra do Senhor. O Senhor, ele quer levar os seus filhos a viver tudo o que o seu Pai tem falado em sua palavra. A maior obra do Espírito Santo de Deus, eu já falei isso uma vez, a maior obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é nos conduzir até Jesus, é glorificar o Senhor. A maior obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que nós assumimos a nossa identidade de filhos nessa terra. É que nós andamos em verdade do Evangelho nessa terra. Porque, meu irmão e minha irmã, Paulo diz que o Evangelho de Deus, ele é poder de Deus em nossas vidas. Se o Evangelho de Deus, ele não é poder de Deus em nossas vidas, eu não estou crendo. Me perdoa, mas nós ainda somos bebê na fé. Porque Paulo falou lá em Coríntios, as minhas palavras e a minha pregação, ela não é teológica, ela não é filosofia, ela não é teoria, ela é manifestação do poder de Deus, da realidade do Espírito Santo de Deus. Então, se nós não estamos vivendo isso, Deus nos deu a chave poderosa da oração em outras línguas. Vamos orar em línguas e ficar sensível à voz de Deus. Vamos ficar sensível à voz do Senhor em nossas vidas. Então, quando a gente fala aqui, vamos orar em línguas, vamos mergulhar na oração em línguas, é para você conhecer a Deus, é para você ter intimidade com Deus, é para você ficar sensível à voz de Deus na sua vida. Porque o que vai transformar a sua vida não é a voz do homem, é a voz de Deus. Porque a sua herança está em Deus, e é a voz do seu Pai que vai transformar a sua vida. Não é a voz do homem, me perdoa. Não é o homem colocar a mão na sua cabeça que vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é você crer.
na simplicidade da fé, na voz do Senhor no seu coração. Você crê e você dá um passo, e você dá outro passo, e você dá outro passo, e você dá outro passo, e cada passo que você vai dando, o Espírito Santo de Deus está com você. Ouça só o que eu vou te dizer. O Espírito Santo de Deus, Ele nunca vai te deixar. Por que você está falando isso, pastor? Porque se na minha fraqueza Ele intercede por mim. Se a minha fraqueza é o pior, então na sua fraqueza Ele não vai te deixar. Na sua fraqueza o Espírito Santo de Deus, Ele vai segurar na sua mão, Ele vai te guiar. Ele vai te guiar, e o Espírito Santo de Deus nessa noite, nos buracos que a sua carne e a sua alma te enfiou, o Espírito Santo de Deus, Ele está pegando na sua mão, Ele está te tirando nessa noite, e Ele está te dizendo: filha, filho, eu te estabeleci nessa terra, foi para reinar em Cristo Jesus, reinar. Então não importa o que sua alma está te dizendo nesses dias, não importa o que o mundo está querendo imprimir no seu coração, mas a verdade de Deus, ela tem que ser realidade na minha vida e na sua vida. A verdade, a palavra de Deus está acima de qualquer homem nessa terra, é a palavra de Deus. Então você agarra a palavra de Deus com segurança, agarra a palavra de Deus e não solta, e fala, e creia, Deus falou isso comigo, e é, não importa quanto tempo passar, não importa quantas estações, eu vou ficar com a palavra que Deus me deu. Ouça, um dia, eu morava aqui no fundo dessa igreja, e aqui no fundo dessa igreja, foi uma estação, aonde mais eu ouvi Deus, em minha vida, para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje na minha vida, no meu casamento, junto com a minha esposa. Foi um momento de aprender a ouvir a voz de Deus. Um momento de aprendizado. Todas as palavras que Deus falou comigo no fundo dessa igreja, eu não descartei. Eu agarrei ela no meu coração. E você sabe o que eu fiz? Eu não fiquei olhando. Ah, Deus falou comigo isso. Já passou um mês. Não está acontecendo. Ai, será que foi minha alma? Não. Eu falei, não, Deus falou isso daí comigo, e foi Deus. Porque a nossa alma, ela quer desmentir, muitas das vezes, o que Deus falou com você. Você sabia disso? As circunstâncias oprimem a sua alma, e a sua alma, ela quer desmentir o que Deus tem falado com você. E tudo que Deus falou aqui comigo, eu comecei a confessar, eu comecei a se firmar na palavra que Deus falou comigo, e eu não negociei, eu não negociei. Passou um mês, não estava nada acontecendo, 2 meses, nada acontecendo, 3 meses, nada acontecendo, 4 meses, nada acontecendo, 5 meses, nada acontecendo, 6 meses, nada acontecendo, 7 meses, nada acontecendo. Eu fiquei quase 1 ano e meio aqui. No cumprimento de 1 ano e meio, as coisas começaram a acontecer. Então as coisas vão acontecer na sua vida. Não desista da palavra que Deus tem te dado. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus tem uma eternidade para você e não 1 ano e meio. Deus tem uma eternidade para você e não 3 meses. Deus, Ele tem uma eternidade para você viver com Ele. Então, a nossa filhinha vai nascer semana que vem, a Hannah.
Na terça-feira, 11 horas da manhã ela vai nascer. Ainda que eu e a Juliana gostaria de ver ela antes, tem que esperar. Tem que esperar. Você está grávido de todas as palavras que Deus tem te dado. E Deus, Ele te diz: espera, 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 porque está para nascer. Você tem que esperar. Ah, mas a minha alma está me oprimindo, pastor. Vai adorar a Deus, vai confessar a palavra, vai glorificar a Deus, vai buscar ouvir a voz de Deus. Tem que esperar. As maiores vitórias são conquistadas em nossa espera. As maiores vitórias são conquistadas em nossa paciência. As maiores vitórias são conquistadas em nossas vidas e nós aguardando no Senhor. E nós aguardando, esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Então continue esperando, diz o Senhor. Porque o que vai nascer é real. Continue esperando no Senhor. O que vai manifestar na sua vida, o que vai nascer, é de Deus, é de Cristo, é do Espírito, é do céu. Vai nascer. Amém? No nome de Jesus, graça e paz, boa noite.